Bati o carro justamente no dia em que eu ia fazer uma entrevista de emprego dos sonhos. Remarquei a entrevista e bem no dia minha mãe ficou doente e eu tive que socorrê-la. E toda vez é a mesma coisa. Algo de ruim acontece bem na hora que algo bom iria acontecer. A história do carro não aconteceu comigo, tá? Mas já aconteceu com muita gente por aí. Por que isso acontece? Por que você repete os mesmos ciclos, os mesmos acontecimentos? Por que você melhora e depois cai? Por que você sobe um degrau e parece que algo te puxa de volta? Eu demorei muito para entender isso, até que descobri uma premissa que virou a chave na minha mente. A vida é justa e ela só está te esperando. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Vida de Aliada. Por que os acontecimentos se repetem na vida da gente? Você já parou para pensar? Pensa aí quantos acontecimentos se repetiram na sua vida. Quantos contextos parecidos você já viveu? Quando algo de bom na sua vida tá para acontecer, o que acontece de ruim, ou que te impede, ou que não te deixa fazer o que você iria fazer, impede que aconteça aquilo que iria acontecer de bom? Eu vivia perdida, cansada, sentindo que quanto mais eu me esforçava, menos as coisas andavam. Até eu entender que a vida é justa e ela só está nos esperando. Mas esperando o que da gente? Esperando a gente romper o padrão certo. Porque a vida vai acontecendo em ciclos. E para você avançar, a vida te mostra exatamente qual padrão você precisa quebrar, mas você precisa ficar atento para isso. E como que ela te mostra? Com um acontecimento chamado pré-queda. Então, não é castigo, o que as pessoas costumam chamar por aí. É castigo, é azar, é macumba, é olho gordo, Deus quis assim, é karma de outras vidas. Não, dá tudo errado pra mim. Mas é só a vida te dizendo: olha isso aqui, rompe isso aqui. E aí você sobe. E foi só quando eu entendi isso que eu parei de brigar com a vida e comecei a rodar os protocolos que eu precisava rodar. E no momento de pré-queda, você vai precisar enxergar o padrão que você tem que romper para poder seguir. O padrão que vai aparecer pode ser um desses três tipos. O padrão de acontecimento, é um acontecimento que se repete. 2, padrão de comportamento, que é um comportamento que você repete. E 3, é o padrão de relacionamento, um relacionamento que se repete também. Por exemplo, na minha vida, o que acontecia de padrão de acontecimento? O acontecimento que sempre se repetia aqui em casa era de que quando entrava um pouco mais de dinheiro e a gente achava que ia poder guardar uma parte daquele dinheiro, algo estragava ou uma das nossas cadelas adoecia e a gente gastava aquele dinheiro que a gente iria guardar ou todo aquele dinheiro que entrou, a gente gastava com um veterinário, com remédio ou com o conserto de algo que tinha estragado. E às vezes ainda tinha que passar o cartão no crédito. Já avançamos, já melhoramos financeiramente, estamos longe ainda do que a gente quer alcançar, mas estamos avançando e é muito boa a sensação de estar avançando, mesmo que seja devagar, aos poucos. O segundo tipo de padrão, que é o de comportamento, então é a sua reação, é a forma que você trata aquele problema.
Como que você costuma reagir diante dos acontecimentos? Qual é a postura que você repete? Talvez de se encolher, talvez de gritar, talvez de explodir, talvez de reclamar, ou ficar depressiva, desistir. O que você sempre faz diante de um problema? Inclusive, esses eram os meus padrões de comportamento. E eu ainda estou quebrando o padrão de me encolher, de desistir, não continuar e ficar sem concluir algo. E o terceiro tipo de padrão é o de relacionamento. Então, ele se manifesta nas suas relações e essa é a camada mais profunda do padrão. E é como você se relaciona com as pessoas envolvidas ou as que são envolvidas antes, durante ou após o acontecimento. E é bem aqui que se manifesta a dependência emocional para você. Para quem você pede ajuda? Quem que te socorre? Quem você vai precisar deixar para trás? Quem não vai querer seguir com você? Quem você precisa desagradar? De quem você precisa ficar diferente? De quem você quer ainda alguma coisa? De quem você acha que te deve algo? Ou para quem você acha que você deve algo? E eu descobri que se eu ganhasse mais dinheiro, o meu marido e as minhas sobrinhas ficariam para trás. Com o meu marido eu iria perder a admiração por ele ao ver ele fraco ou sem ação, sem motivos e objetivos na vida. Então agora eu deixo que o meu marido dê conta, que ele assuma o papel dele e eu me mantenho em paz no meu papel de mulher. Sem culpa, sem o peso de querer salvar, buscando alguma alternativa de ganhar dinheiro porque não confio que ele dê conta. Agora eu posso buscar fazer algo que eu goste, porque eu gosto de trabalhar, principalmente se esse trabalho contribui com a vida das pessoas. Isso me realiza muito e é isso que eu estou fazendo agora. Porque eu vivi muitos anos tentando ajustar o que estava do lado de fora. Trabalho, dinheiro, casa, os problemas da minha família de origem, a saúde da minha mãe, a saúde da minha irmã, as crises emocionais das minhas sobrinhas. Mas a verdade é que nada daquilo era o problema, era só o sintoma. Porque o padrão estava em mim. Eu queria salvar, consertar, carregar, segurar tudo, achando que força era isso, achando que amor era isso, achando que dever era isso. E cada vez que eu tentava avançar, a vida me mostrava: você ainda está no padrão errado, olha ele aqui de novo. E aí vinha uma pré-queda, não para me derrubar, mas para me posicionar, para eu enxergar. No começo eu até achava que pré-queda era um sinal de que tudo ia desandar. Mas hoje eu sei que é o mapa, é a direção, é a vida gritando: olha aqui a raiz, olha, tá aqui a raiz. Quando meu marido caía no faturamento, toda vez que eu subia, pré-queda. Quando entrava dinheiro e eu gastava tudo, pré-queda. Quando pacientes apareciam e não fechavam terapia comigo, pré-queda. Quando eu avançava um pouco na terapia e travava, pré-queda. Quando meu pai faleceu, justo no momento que eu estava construindo um novo núcleo familiar, pré-queda. Não para me destruir, mas para me revelar, porque a vida é justa. Ela não tira nada de você, ela só tira o que te impede de avançar, que são os padrões que você repete nos acontecimentos, nos relacionamentos e no seu comportamento. Tudo é sobre você, não é sobre as outras pessoas. E o que a vida me tirou para impedir de eu avançar? Os padrões de salvadora, as culpas antigas,
a dependência emocional, as provações internas e a necessidade infantil de ser vista, aprovada e cuidada. Eu estava lá no degrauzinho de afeto e reconhecimento, na escada da maturidade, que são os 2 primeiros degraus dessa escada. Nesses 2 degraus, a gente não pode ter recompensa. O 3º degrau é a recompensa e a gente não pode ter a recompensa, que é o dinheiro, que é o relacionamento melhor, que é a saúde, que é um salário melhor, que é ganhar mais dinheiro, que é realizar um sonho, que é ter uma vida mais leve. Essa é a recompensa. E eu estava nos 2 primeiros degraus de afeto e reconhecimento, não querendo a recompensa, porque quando a recompensa vinha, eu tratava logo de me livrar. Então eu estava com a permissão lá embaixo e as pré-quedas apareceram para me lembrar disso. E aí a virada veio quando eu percebi algo tão simples e tão profundo. Eu estava tratando sintomas e não a raiz que gerava tudo isso. Eu tentava ganhar dinheiro, mas a raiz era: tenho que salvar a minha família de origem, tenho que salvar meu casamento. Eu tentava ter mais pacientes na terapia, mas a raiz era: a cura depende de mim, a cura depende do que eu faço pelos outros. Tentava aliviar o peso dos 2 primeiros anos de casamento, mas a raiz era: sou eu que sustento aqui. E a vida, sendo justa, só me devolvia essa raiz que eu rodava. Porque a vida não te dá o que você quer, ela te dá o que você precisa, permite e prefere, de forma inconsciente. E eu permitia pouco. E aí foi quando eu comecei a rodar de fato os protocolos da Aliança Divergente. E aí as coisas começaram a mudar. Não porque ficou mais fácil, mas porque finalmente ficou claro. E quando a gente tem clareza das coisas, tudo vai fluindo de forma natural e inevitavelmente. Um dia marcante para mim foi quando meu marido conversou com um aliado chamado Rodrigo e ele rodou o protocolo de dependência emocional com a mãe dele. E foi como se uma luz tivesse acendido. E ali ficou claro: meu marido não conseguia avançar mais porque ele ainda tinha dependência emocional com a mãe. E essa dependência foi a mais forte. E como a vida é justa, ela não admite duplicidade. O homem não consegue sustentar 2 núcleos familiares ao mesmo tempo. Ele só cresce quando o centro emocional dele é a própria casa. No caso do meu marido, havia uma espera na relação com a mãe, havia uma cobrança inconsciente dele com ela. Depois desse protocolo, ele finalmente pôde olhar realmente para o nosso núcleo familiar e de lá para cá ele mudou demais. E agora eu quero te convidar a olhar para a sua vida, a observar as repetições e se perguntar: por que eu estou repetindo? Quem eu estou tentando salvar? Quem eu estou tentando impressionar? Quem eu estou tentando carregar junto? Para quem eu peço algo quando estou em dificuldades? E quando você encontra essas respostas, você tem a oportunidade de rodar os protocolos certos e aumentar a sua permissão. Você pode fazer isso entrando para a Aliança Divergente. O link para você entrar está na descrição do canal, lá embaixo. Depois da descrição deste vídeo, tem um botão sobre. É só clicar nesse botão que você vai acessar o link. Quando a permissão sobe, a vida abre caminho para você avançar. Porque talvez você viva repetindo padrões. Talvez as pré-quedas estão batendo aí a sua porta. E você sente que está sempre no quase e nunca chega. É porque você não pode. E se você quer romper os ciclos de repetição e avançar,
comente aqui. Quero rodar o protocolo certo. E ativa o sininho, porque você pode até não acreditar ainda, mas a vida já está te esperando. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.